Olá, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição dos jovens. Hoje é terça-feira, 2 de setembro, e hoje a gente vai mergulhar juntos num tema que, olha, sempre gera bastante conversa, né? A santificação do sábado. O material que a gente tem aqui explora um ponto bem interessante. Por que Deus deu tanta ênfase assim na guarda precisa do sábado, especialmente quando a gente pensa que o sábado é também um sinal da justificação pela fé? Aí fica a pergunta, se é só um sinal, por que tanta rigidez? Por que uma punição tão severa como a gente vê numa passagem específica? Para tentar entender melhor essa tensão, a gente vai dar uma olhada mais de perto lá em Números capítulo 15. E tem também uma analogia sobre relacionamento que o material traz. Bem legal. O objetivo aqui é ir fundo mesmo, entender as implicações disso naquele contexto. Ok, vamos lá. O ponto de partida, como eu falei, são essas dúvidas, né? Se o sábado aponta para a fé, para a graça, por que essa insistência toda em guardar com precisão? Quase parece legalista para alguns. A relevância pode parecer menor se a gente foca só no simbolismo. É uma passagem bem direta, né? E, para alguns, até é meio chocante. Conta a história daquele israelita que foi pego juntando lenha no sábado. Assim, à primeira vista pode parecer algo pequeno, né? Mas o texto mostra que foi visto como uma desobediência muito grave a uma ordem bem clara de Deus. Certo. E para a gente sentir o peso disso, precisa lembrar do contexto todo, que o material também ajuda a gente a buscar lá em Êxodo, né? Deus já tinha sido muito claro sobre o descanso no sábado. Precisamente. Lá em Êxodo 16, nos versículos 22 a 30, tem toda a instrução sobre o maná. O pessoal não devia sair para colher comida no sábado. Deus, de forma milagrosa mesmo, dava uma porção dobrada na cesta. E essa porção, diferente dos outros dias, olha que incrível, não estragava. Ficava boa para o sábado. Ou seja, a ordem de parar o trabalho, incluindo pegar coisas essenciais como comida, já estava super estabelecida, todo mundo sabia. Pegar lenha entrava nessa categoria de trabalho que não era para fazer. Então fica bem claro que o ato de sair para pegar lenha não foi tipo um descuido, esqueci, ou uma necessidade assim, desesperada de última hora. Pelo que o texto de Números sugere, e com esse fundo de Êxodo, a interpretação que o material nos guia é que foi algo pensado, deliberado. O texto lá em Números usa uma linguagem que soa como desafio mesmo, sabe? Quase uma rebelião, assim, aberta, voluntária, contra Deus e o mandamento dele. Mas ainda fica a pergunta martelando. Por que pegar lenha, algo que parece tão banal, vira essa rebelião tão séria? É aí que a análise tem que ir mais fundo, né? O fascinante, quando a gente pensa no contexto do deserto, é parar para pensar por que alguém precisaria pegar lenha ali. Basicamente, como o material aponta, seriam duas coisas, né? Duas necessidades básicas. Ou para se aquecer do frio da noite, ou para cozinhar alguma coisa. Faz sentido. O deserto tem essa variação, né? Noites bem frias. Exato. E o ponto-chave que as fontes destacam é que Deus já tinha providenciado soluções sobrenaturais para essas duas necessidades, para aquecer. Lá em Êxodo 13, versículo 22, fala da coluna de fogo que guiava o povo à noite. A função principal era guiar, claro, mas imagina uma coluna de fogo no meio do acampamento. Com certeza dava calor, segurança contra o frio, era uma provisão divina ali, constante, visível. E a comida? Como ficava? Aí volta a questão do maná, que a gente viu em Êxodo 16. Primeiro, o maná parece que não precisava de um cozimento super elaborado. E segundo, o mais importante, Deus tinha feito o milagre do maná da sexta durar para o sábado. Então, assim, não tinha necessidade de sair para fazer fogo, para cozinhar naquele dia. Deus já tinha cuidado disso. Espera aí. Então a análise fica muito mais profunda quando a gente junta as peças, a proibição clara do trabalho, a provisão de Deus para o calor com a coluna de fogo e para a comida com o maná que durava. A atitude daquele homem ganha um significado totalmente novo. Ao sair para pegar lenha, ele estava na prática agindo como se a provisão de Deus não existisse, ou sei lá, não fosse boa o suficiente.
É quase como se ele estivesse dizendo: ah, não confio nisso que Deus deu não, prefiro eu mesmo garantir o meu conforto, meu sustento, mesmo que para isso eu tenha que desobedecer uma ordem direta. Exatamente, é uma rejeição, pode não ser dita com todas as letras, mas é uma rejeição poderosa da suficiência de Deus, da confiabilidade dele. E é aí que o material traz aquela analogia do relacionamento, para mostrar essa dimensão mais relacional mesmo, de confiança que estava em jogo. A da nossa música, achei bem legal. Sim, eu também achei essa analogia muito boa. A ideia é assim: imagina um casal super apaixonado, aí um dia um fala pro outro com todo carinho: meu bem, essa música aqui, essa é a nossa música. Toda vez que tocar, vai ser para lembrar do nosso amor. Se o amor ali é de verdade, profundo, a outra pessoa não ia responder tipo: ah, não gosto dessa, vamos escolher outra. Não, a tendência natural seria abraçar aquele símbolo com alegria. A música talvez nem fosse a preferida antes, mas agora ganha um valor enorme. Vira um símbolo da ligação, um gatilho de memória boa, né? Toda vez que toca, lembra da pessoa amada. E aí a conexão disso com a história do israelita fica bem interessante. Pois é. Aplicando a analogia, o material sugere que, quando aquele israelita escolheu conscientemente desobedecer e ir pegar lenha no sábado, ele estava fazendo mais do que só quebrar uma regra ali do manual de Deus. Ele estava fazendo uma declaração pública, um ato simbólico sobre como era o relacionamento dele com o Deus da aliança. Era o mesmo que dizer: eu não dou valor para esse sinal que Deus colocou para o nosso relacionamento de descanso e confiança. Eu não confio no jeito dele de cuidar de mim. Ou, usando a imagem da música, eu não gosto da nossa música. Não quero que esse sinal represente a gente. Nossa, isso muda totalmente a perspectiva. Não é sobre a lenha em si, né? É sobre a atitude do coração que aquele ato mostrou. Exatamente. Indicava uma quebra ali na relação de confiança, de dependência. O material ressalta um ponto muito importante sobre a vida no deserto. A sobrevivência dependia totalmente da provisão de Deus. Ninguém podia contar com recursos naturais sobrando ou com autossuficiência. Comida, água, proteção, guia, tudo vinha de Deus, de forma direta, muitas vezes milagrosa. A dependência não era uma escolha, era a realidade ali, inescapável. E essa dependência física, digamos assim, era um espelho da dependência espiritual também. É essa ligação que o material propõe. Assim como sobreviver fisicamente no deserto dependia de Deus prover, a vida espiritual, o relacionamento com Deus, também se baseia em confiança e dependência. A desobediência ao sábado, interpretada nesse contexto específico como essa rejeição da provisão de Deus, simbolizava uma rejeição mais profunda, a recusa em viver nessa relação de dependência e confiança com o Deus da aliança. Era como dizer: prefiro ir pelo meu caminho, confiar no meu esforço. Isso feria o coração do relacionamento que foi estabelecido lá no Sinai. Isso joga uma luz completamente diferente na história. Tira o foco daquela coisa meio legalista de pode ou não pode pegar graveto e coloca no centro a questão da fidelidade, da confiança, da resposta do coração à aliança com Deus. A dureza da punição, então, reflete a gravidade que era romper essa confiança fundamental com o Deus que libertou eles e sustentava de forma milagrosa. Não era sobre a lenha, era sobre a rebelião contra o provedor, entendido o peso disso naquele contexto específico. Mas, como sempre acontece quando a gente estuda essas passagens mais difíceis, o material não deixa a gente ficar só na compreensão histórica. Ele nos empurra para refletir hoje, né? Levanta uma questão bem direta no final. Sim, e é uma questão crucial para a gente não aplicar a história de forma simplista ou fora de época, né? O material termina justamente perguntando isso. Por que a transgressão do sábado ou até outras transgressões que no Antigo Testamento tinham pena de morte, lá na teocracia de Israel, por que não são punidas com a morte hoje do mesmo jeito? Essa pergunta obriga a gente a encarar uns temas teológicos mais complexos que as fontes que a gente está vendo levantam. Certo, porque a tentação seria ou ignorar a dureza da lei antiga ou tentar aplicá-la literalmente hoje. E os dois jeitos parecem problemáticos, né?
Como que as fontes ajudam a gente a pensar sobre isso? As fontes não dão uma resposta única, assim, prontinha, mas apontam para direções importantes para a gente refletir. Uma delas é a diferença fundamental entre a aliança mosaica, feita com a nação de Israel, lá no Sinai, e a nova aliança, feita por meio de Jesus Cristo. A aliança mosaica tinha aspectos civis, cerimoniais, morais e funcionava dentro de uma teocracia, onde Deus era o governante direto da nação. E certas leis religiosas tinham punições civis, incluindo a pena de morte, que eram aplicadas pela própria comunidade. E na nova aliança, essa estrutura toda muda. Exatamente. Com a vinda de Cristo, o cumprimento da lei por ele e o estabelecimento da igreja como essa comunidade espiritual que ultrapassa nações, a relação entre lei, graça e punição é reconfigurada. As fontes sugerem que o foco sai das punições civis aplicadas pela comunidade e vai para a obra completa de Cristo, para a ação do Espírito Santo no coração de quem crê e para o juízo final de Deus. A pena pelo pecado, no fim das contas, foi paga por Cristo na cruz para quem crê nele. Entendi. Então, o fato de não ter mais pena de morte hoje para quem transgride o sábado não quer dizer que o princípio por trás do mandamento, a necessidade de confiar, de descansar em Deus, de reconhecer a soberania dele, isso não foi abolido. Mas a forma como a aliança é administrada e as consequências aqui na Terra imediatas mudaram radicalmente. É uma ótima síntese do que as fontes parecem indicar. O princípio moral e espiritual continua valendo, a importância de honrar a Deus e confiar nele, que o sábado simbolizava de um jeito único, mas a aplicação penal específica ligada àquela estrutura teocrática de Israel não se transporta direto para a era da igreja, na nova aliança. A questão nos força a pensar sobre a hermenêutica, como que a gente interpreta e aplica as escrituras de diferentes épocas da história da salvação, e sobre a natureza progressiva da revelação de Deus, sabe? Essa distinção entre o princípio eterno e a aplicação contextual na aliança é chave mesmo. Ajuda a entender tanto a seriedade do ato lá em Números 15, quanto a prática cristã hoje, sem diminuir um nem outro. Aquele homem não foi apedrejado por causa da lenha em si, mas pela rebelião e incredulidade que o ato dele representou dentro daquela aliança específica, rejeitando a provisão direta de Deus. Ruptura com Deus. Num contexto onde a comunidade precisava manter uma pureza ritual e uma lealdade visível ao seu rei divino para sobreviver e cumprir seu propósito como nação escolhida. A questão final que o material levanta não é para a gente responder de qualquer jeito, mas para nos levar a estudar mais a fundo a relação entre Antigo e Novo Testamento, lei e graça e a obra de Cristo. Fica claro, então, que analisar essa passagem de Números com o contexto da provisão divina e a analogia do relacionamento nos dá uma visão muito mais rica do sábado. Ele vai além da ideia de uma simples regra para se tornar um teste de confiança, um símbolo da dependência e um espelho do relacionamento com Deus. A severidade da punição reflete o quão vital era essa relação na aliança do Sinai. Exatamente. E a reflexão sobre por que essa punição não se aplica do mesmo jeito hoje nos convida a aprofundar nossa compreensão da nova aliança e da centralidade da obra redentora de Cristo, que cumpre e transforma a lei. Não é que anula, mas é uma nova forma de administrar e viver os princípios divinos. Excelente. Exploramos bastante coisa a partir dessa passagem e da pergunta inicial. Vimos como um ato que parecia pequeno podia ter um significado profundo de rejeição da provisão e da aliança com Deus. E fomos levados a pensar nas complexidades de aplicar a lei em diferentes momentos da história da salvação. Era um termômetro da relação de Israel com Deus, um sinal visível de confiança e submissão. A rejeição desse sinal, ainda mais quando ligada à rejeição da provisão, era vista como uma traição à aliança. A questão da aplicação hoje continua sendo um convite para a gente refletir continuamente sobre a natureza da lei e da graça. Até amanhã no próximo estudo. Até mais.